Prontinho. Nesses minutos que a gente ainda tem de aula, pessoal, eu quero começar a introdução da parte de lançamentos, tá? Pronto. O estudo dos lançamentos, gente, ahn, isso aqui é um assunto que volta e meia também aparece no Enem. Você pegar nos últimos 4, 5 anos, acho que apareceu umas 2 vezes alguma questão envolvendo o lançamento. Qual que é a diferença para nós de lançar e arremessar? Geralmente a palavra arremesso a gente usa para quando você pega o corpo e joga simplesmente para cima. Você está em uma dimensão. Agora eu vou fazer lançamentos onde o corpo vai andar em 2 dimensões. O que significa isso? Significa que o corpo vai andar para o lado e para cima e para baixo. A gente tem 2 formas de produzir esse movimento. A primeira, que eu vou começar com a mais fácil, é o que a gente chama de lançamento horizontal. Lançamento horizontal. Gente, temos um problema aqui, tá? Toda vez que eu vou estudar movimento de corpo, eu preciso de um sistema de referência. Qual é a situação complicadora nesse caso? Porque até aqui eu estava trabalhando com movimentos em uma dimensão. Então, sempre que eu ia usar um sistema de referência, eu usava uma reta. Agora eu vou ter que usar um sistema XY. Por quê? Porque o corpo ele vai ter uma altura e vai ter um lançamento, um movimento na horizontal. Então, o meu sistema de referência, ele é um pouco diferente. Vamos imaginar o seguinte, ó. Eu vou pegar um corpo, ele está no alto de uma montanha, tá? E eu vou lançar esse corpo com uma velocidade horizontal, v, tá? E esse corpo, ele vai desenvolver um movimento de queda, onde ao mesmo tempo em que ele vai caindo, ele vai andando para frente. Tá aqui. Então a gente precisa de um sistema de referência do tipo XY. Porque veja, à medida que ele vai andando para o lado, ele vai caindo. Então, eu não sei se vocês percebem que nós estamos trabalhando aqui com uma mistura de movimentos. Por quê? Ele tem um movimento na horizontal e na vertical. Então nós temos um problema aqui, né? Como é que eu vou analisar isso? Mas calma que a gente chega lá. Hoje a gente não vai entrar muito nesse meandro de como eu analiso isso. Eu só quero que vocês entendam que eu preciso de um sistema de referência. Tá, como vai ser o meu sistema de referência? Eu vou pensar o seguinte, pessoal. Ele vai cair e andar para a direita, certo? Então eu vou imaginar um eixo Y apontando para baixo. O eixo Y apontando para baixo. Isso aqui seria o eixo Y, ó. E o eixo X apontando para onde, gente? Para o lado. Para o lado. X. Tá aqui. Deixa eu fazer mais bonitinho. Pronto. Ó, tá aqui. Então, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, qual é a posição do corpo? 0, 0. Olha a diferença. 0, 0. Por que 0, 0? Porque ele está no zero na horizontal
e no zero na vertical. Agora, à medida que ele vai caindo, por exemplo, se ele estiver aqui, ó, coloque ele em uma posição qualquer aqui, ó. Como é que eu determinaria a posição do corpo nesse ponto, ó? Isso, ele vai ter uma posição X e vai ter uma posição Y. Entenderam? Aí, conforme ele vai descendo, mais e mais, pega lá uma outra posição, ó. Aqui. X, Y. Fala. A não ser que você queira que para cá seja negativo, aí é problema seu. Lembra que o sentido positivo é você que determina? Esse corpo ele nunca vai subir. Isso é nesse tipo de lançamento aqui, né? Uma vez que você lançou ele assim, ó, ele vai sempre cair. Então, como ele vai sempre cair, o que que eu faço? Eu escolho que para baixo é positivo. A gente precisa tomar um pouco de cuidado porque a nossa cabeça ela está muito presa na matemática. Se você perguntar para o Eloy assim, quais são as coordenadas de um ponto que está no quarto quadrante? Ele vai te falar que o y é negativo. Mas para a gente, eu posso adotar positivo para cá, como eu quiser. Então, à medida que o corpo vai caindo, o y dele vai mudando e o x também vai mudando. Então, a diferença aqui é a seguinte: nos movimentos dessa natureza, eu tenho duas equações horárias. Eu vou ter uma equação horária para o eixo x e eu vou ter uma equação horária para o eixo y. Nesse movimento, eu vou ter duas equações de velocidade. Uma velocidade no eixo x e uma velocidade no eixo y. Então, o segredo para esse tipo de movimento é, primeiro, compreender que aquilo que você está vendo, na verdade, é resultado de dois movimentos simultâneos. Um movimento vertical e um movimento horizontal. Então, ó, primeira consideração. O movimento resultante é a somatória de dois movimentos simultâneos. Tá? E quais são esses movimentos? E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Porque assim, até hoje, a gente estudou situações assim. Ou o corpo está em movimento uniforme, ou o corpo está em movimento uniformemente variado. E o que determinava se o corpo estava em movimento uniforme, ou se o corpo estava em movimento uniformemente variado, é a aceleração, não é? Então a gente vai fazer o seguinte: nós vamos tentar estudar que tipo de movimento esse corpo tem. E aí a gente precisa trazer aqui um cara que vai ajudar a gente a entender isso aqui melhor, que é o Galileu. Quando o Galileu estuda esses movimentos de duas dimensões, ele percebe uma coisa muito legal. Ele percebe o seguinte, ó, o movimento no eixo X, ele tem uma característica. Tipo assim, faz de conta que o movimento é uniformemente variado. O movimento no eixo Y, ele tem uma outra característica. E o Galileu consegue descobrir que esses movimentos, eles são independentes. Ele vai cunhar uma frase que a gente conhece na física como princípio da independência dos movimentos. E o que esse princípio diz? Ele diz assim, olha, quando um corpo estiver fazendo um movimento em duas dimensões, você pode considerar que esse movimento é resultado de dois movimentos cujas leis não interferem uma na outra. O que isso quer dizer na prática, né? Quando ele fala que os movimentos são independentes? Ele está dizendo o seguinte, ó, esse movimento na horizontal pode ser uniforme, esse aqui uniformemente variado.
Esse aqui pode ser uniforme, esse aqui também pode ser uniforme. Ele fala que os movimentos, as leis que regem esses movimentos, elas são independentes. Você pode muito bem ter um movimento para um lado sendo acelerado e para o outro aqui sendo uniforme. Tá? Então ele vai dizer assim, ó, os movimentos nas dimensões xy, os movimentos nas dimensões xy são independentes entre si. Tá? Eu vou mostrar para vocês isso de uma forma um pouco mais de desenho, sem tentar montar fórmula, tá? Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu solte o corpo, tá? E ele vai caindo. E eu vou representar o que acontece com a velocidade dele a cada um segundo. Então ele vai cair um segundo, um segundo, um segundo, um segundo. E eu vou mostrar o que acontece com a velocidade desse corpo. Aí vocês vão entender essa ideia, tá? Vamos lá. Ó. Então imagine o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui mais escuro para o pessoal de casa enxergar. Eu fotografei a pedrinha caindo em intervalos de tempo iguais. De novo, aquela porra de intervalos de tempo iguais. Sei lá, a cada meio segundo, a cada um segundo, eu fui tirando fotos. Se eu for pegar essas fotos e sobrepuser uma na outra, eu vou observar exatamente isso aqui, ó. Vamos com calma aqui. Ó, esse aqui é o instante zero, tá? Esse aqui é o instante um. Do instante zero para o instante um, a bolinha andou um quadradinho para baixo e dois quadradinhos para o lado. Tudo bem? No segundo instante, a bolinha andou três quadradinhos para baixo e dois para o lado. No outro instante, ela andou cinco quadradinhos para baixo e dois para o lado. Depois ela andou sete quadradinhos para baixo e dois para o lado. O que está acontecendo aqui? Eu tenho uma mistura de dois movimentos. Na horizontal, a bolinha sempre anda dois, 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 dois. Na horizontal. A cada intervalo de tempo que eu tiro foto, ela está dois para frente, dois para frente, dois para frente. Então eu posso concluir que essa velocidade que leva ela para frente, ela é o quê? Constante. Então eu vou ter uma velocidade que eu vou chamar de Vx, 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 sempre Vx, sempre Vx. A gente chama, né, essa distância que ela anda na horizontal de alcance. É o alcance horizontal, tá? Ela foi lançada de uma certa posição, ó. E foi cair lá na frente, ó. Ela foi cair lá na frente, tá? Agora, eu não posso dizer a mesma coisa sobre a velocidade de queda. Porque veja, pessoal, se eu estou tirando foto em intervalos de tempo iguais, eu estou percebendo que a bolinha está andando cada vez mais na vertical. Então, pera um pouquinho. Existe uma velocidade y? Existe.
Mas ela varia. Ela varia. Tá vendo esse ponto aqui, ó? Nesse ponto aqui? Nesse ponto onde eu arremessei a bolinha, eu tomei o cuidado de jogar ela na horizontal. Zup. De tal maneira que na vertical ela partiu do repouso. É como se eu tivesse na vertical abandonado a partícula. Aí o que acontece? À medida que a partícula está voando, ela está sob ação, adivinha de quem? Da gravidade. Só que a gravidade, ela está atuando na vertical, não está? A gravidade, ela não é horizontal, gente. Ela é vertical. Então a gravidade, ela só vai conseguir acelerar a bolinha na vertical. Na horizontal, a velocidade é sempre a mesma. Na vertical, você vai ter aqui, ó, um VY, um outro VY, um outro VY e um outro VY. Ó, essa setinha vermelha, pessoal, ela mostra o que acontece com a velocidade na vertical, o VY, tá? VY. A gente vai chamar essas velocidades, pessoal, de componentes da velocidade. Você tem uma componente que leva ela para o lado e tem uma componente que leva ela para baixo. A componente que leva ela para baixo, o VY, está sob ação da gravidade. Está sob ação da gravidade. Agora imagina que eu faça uma experiência para provar isso que eu estou falando. Imagina que eu faça um experimento onde eu lance uma bolinha, ela vai cair, né? Ó, isso aqui é a queda da bolinha, ó. Ó a trajetória dela, ó. Tá caindo, ok? Só que vamos imaginar que a minha experiência funcione assim. Eu vou pegar essa bolinha aqui, vou lançar ela para o lado, mas ao mesmo tempo em que eu lançar essa bolinha para o lado, eu vou pegar uma outra bolinha aqui, ó, do lado dela, e vou soltar ela ao mesmo tempo. Eu vou fazer um experimento onde eu pegue duas bolinhas, uma delas eu jogue para o lado e a outra eu solte. É claro que a bolinha que eu joguei para o lado, ela vai cair lá na frente. A bolinha que eu soltei, ela vai cair para baixo aqui, não vai? Só que acontece uma coisa muito louca. Se a gente comparar as posições das duas bolinhas, tempo a tempo, o que a gente vai perceber? Que quando a bolinha que estiver andando aqui descer um quadrinho, essa daqui também caiu um quadrinho. Quando a bolinha sair daqui para aqui e andar três quadrinhos, a outra vai andar três. Quando a bolinha andar cinco quadrinhos, cinco, sete, sete. O que esse experimento mostra? Ele mostra que os movimentos na horizontal e na vertical, eles são independentes. O que isso quer dizer na prática? Você percebe que o movimento da bolinha na vertical é igual, ó. Se você comparar o quanto essas bolinhas desceram na vertical, você vai perceber que o comportamento é o mesmo. A única diferença de uma bolinha para outra é que essa daqui, além de estar descendo, ela está sendo levada para frente, tá? E aí fica então a pergunta: afinal de contas, o movimento dessa bolinha, ele é uniforme ou é uniformemente variado? Na verdade, ele é os dois. Em cada direção, ele é um movimento diferente. Se você estiver olhando na horizontal, ele é movimento uniforme. Se você estiver olhando na vertical, é um movimento de queda livre, como outro qualquer. Como outro qualquer. E isso é uma coisa muito boa. Por quê? Porque a semana que vem, a gente vai usar várias formulinhas da queda livre para trabalhar com esse movimento aqui. Tá? Então, eu vou escrever aqui, ó. Conclusão. Na horizontal, eu tenho um movimento uniforme. E na vertical,
A gente vai ter movimento uniformemente variado, acelerado. Tá? Tudo bem? Beleza? Acho que deu por hoje, né? Vamos almoçar? Perguntas, peraí, vamos lá. Não? O X é uniforme. O X é... Não. Se for um movimento de arremesso, o movimento da vertical sempre vai ser variado. Por quê? Porque a gravidade está sempre nessa eixo. Tá? Tudo bem? Fala. Eu vou provar, por exemplo, por que que o ângulo de maior alcance é 45 graus. Tá? Vai aparecer tudo isso aí. Tudo bem, gente? Então é isso, tá? Amanhã é estrutura atômica e ótica, hein? Não esquece. Bom almoço para vocês, tá, pessoal? Para o pessoal de casa também.